Esta é mais uma aula da disciplina Teorias da História 2. O autor que vamos abordar hoje é muitíssimo influente. Trata-se de alguém, de um pensador, que exerceu grande impacto nas ideias do século XX e, pelo visto, por esses 20 anos iniciais do século XXI, esta influência continua. É um dos autores mais citados nas ciências humanas do século XX. Como vocês sabem, a fama de um autor ou até de uma instituição, vide o caso UFES recente, a fama de um autor, o impacto de um autor se mede pelo número de vezes que ele é citado por outros autores, inclusive internacionalmente. Trata-se, sem dúvida, de um autor-chave do pensamento do século XX. Concordando com ele ou não, diga-se com as suas ideias, é preciso conhecê-lo, tomar nota do seu pensamento, da sua visão histórico-filosófica. Frente a tanta fama, eu acho que é oportuno conhecer seu pensamento ou o seu ideário histórico ou historiográfico. Mas, em largos traços, qual seria, a meu ver, as razões dessa fama? É claro que nós estamos falando aqui de Michel Foucault. Uma das razões da fama é a teoria, digamos assim, de Foucault sobre o poder, enfatizando o seu feitio plural, o seu feitio gasoso contra o que ele chamava uma visão monárquica do poder. E além disso, além dessa visão do poder no plural, a ideia de que o poder não apenas reprime, como uma certa tradição costuma pensar, o poder como repressor, mas o poder como produtor. Uma outra razão da nomeada de Foucault isso na ordem dos costumes, na ordem social, é que o pensamento dele inspirou, ou ele foi um dos inspiradores do movimento antimanicomial, a luta contra a internação dos chamados pacientes mentais e a antipsiquiatria, né? Por trás disso, a relativização histórica da doença mental feita por ele numa das suas obras, A História da Loucura na Idade Clássica. Uma outra contribuição de Foucault diz respeito à politização do cotidiano com a noção de disciplina, né? Quer dizer, um poder que atinge o corpo, atinge o cotidiano. Né? O filósofo também historicizou a sexualidade, os aspectos da vida sexual, encarando-a como artefato histórico e não, como normalmente é tratado pelos sexólogos e psicólogos, como algo natural. Feita essa breve introdução, o objetivo desta aula é que você, aluno, seja, ao final dela, capaz de perfilar, de esboçar um retrato do ideário historiográfico, do pensamento de Foucault, quanto à sua filiação teórica, influências, conceito-chave, método e principais teses. Utilizamos como textos básicos 2 textos do próprio Foucault. Né?
não textos de comentadores, mas do próprio autor. Um capítulo o difícil discurso do método de Foucault, que é a Arqueologia do Saber, um capítulo chamado Arqueologia e História das Ideias, né, cuja edição original é de 69, e um texto do final da vida, já de 1983, 84, se não me engano, escrito por Foucault sobre ele mesmo, só que sob pseudônimo. Né? O texto se chama exatamente Michel Foucault e é um verbete de um dicionário dos filósofos. Foucault escreveu sobre ele mesmo, isso já no final da vida, usando um pseudônimo. Estas são, portanto, algumas bases textuais da aula de hoje. Antes de prosseguir nesse perfilamento do ideário, da visão de história de Foucault, alguns breves informes, como fiz para outros autores, sobre o autor. Uma pequena nota biobibliográfica. Então, Michel Foucault, francês, podemos classificá-lo como filósofo, psicólogo, formado em fisiologia, historiador, assim ele se definia, ele jogava um pouco as palavras, né? Eu trabalho de história, trabalho de historiador, para tentar demarcar a sua diferenciação com a historiografia como tradicionalmente concebida. Então podemos considerar historiador, né? Jornalista, inclusive repórter, né? Lembremos aqui a famosa cobertura da Revolução Iraniana, que Foucault pegou um avião e foi lá para Teherã. Né? Crítico literário, ele se dedicou também ocasionalmente a crítica literária, professor e militante política. Militante política de causas sobre o racismo, contra a pena de morte, etc. Estes, então, são os predicados, as identificações mais básicas. Ele nasceu em Poitiers, em outubro de 26, e faleceu em Paris, 15 de junho de 1984, aos 58 anos, 57, 58 anos, sendo uma das primeiras vítimas famosas da AIDS. Fez os seus estudos pré-universitários em Poitiers, na França. Depois ele fez a sua formação para professor do secundário, né, na Escola Normal Superior em Paris, isso de 46 a 51. Lá, na famosa Escola Normal Superior, obteve os títulos de bacharel em filosofia e em psicologia. E a agregação, que era uma espécie de concurso, né, para o ingresso no magistério, para o ensino superior em filosofia. Na escola foi aluno de Louis Althusser, o marxista estruturalista, e de um estudioso de Hegel, Jean Hippolyte. Obteve o título de doutor na Sorbonne em 61, com a obra A História da Loucura, na Idade Clássica, e atuou como professor de francês, né? É a fase dele, do Foucault itinerante, né? Como professor de francês entre 55 e 60 em Uppsala, na Suécia, na Varsóvia, na Polônia, e Hamburgo, na Alemanha. Também foi professor de filosofia e psicologia na Universidade de Lille entre 52 e 55, na Universidade de Clermont-Ferrand, 60 a 66, um curto período de um ano na Universidade de Tunis, né, na Tunísia, na Universidade de Vincennes e no Collège de França, entre 70
e o ano da sua morte, em 1980. Foucault visitou o Brasil em 3 datas diferentes, nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80. E, como é comum entre os intelectuais da sua geração, ele foi militante por 3 anos do Partido Comunista Francês. Como já disse, ele foi militante, militou contra o racismo, o franquismo, a pena de morte. E algo pouco conhecido de um Foucault assim, militante, ele organizou e dirigiu o GIP, né, o Grupo de Informações sobre as Prisões. Esse grupo visava estudar a condição e também melhorar, né, uma coisa da atuação, as condições dos prisioneiros comuns da França, isso nos anos 70. Né? Ele volta atenção para os prisioneiros comuns, né? Porque geralmente é objeto de muitos cuidados, os prisioneiros as prisões geralmente de regime de exceção, prisioneiros políticos, né? Ele estava interessado nas condições dos prisioneiros comuns. Publicou durante a vida 8 livros. Ao longo da sua produção intelectual, ao final da vida, Foucault diz que perseguiu, ou foi perseguido, né, sua obsessão básica, sua mania fundamental, seu fulcro, seu foco, estudar o sujeito ocidental, né, como do ponto de vista histórico, não do ponto de vista metafísico, ou evolutivo, né? Mas do ponto de vista da sua constituição. Ou melhor dizendo, ele disse ao final da vida que a sua ambição, ao contrário do que pensava, ele disse que sua obsessão era estudar o poder. Ele disse: minha grande preocupação foi estudar a constituição histórica, fez histórica, portanto, mutação do tempo, do sujeito no Ocidente. Portanto, ele historiciza, digamos assim, a noção do sujeito. Contra o humanismo e o personalismo e o existencialismo, filosofias que tomam o sujeito como ponto de partida basilar, quase como um ponto físico, como fundamento, ele propõe que o sujeito seja encarado sob uma ótica histórica, sob a ótica, portanto, da mudança, da transformação, da emergência, do surgimento. Ele se pergunta: como se constituiu o sujeito moderno? Como no entrejogo de teorias e de práticas foi forjado este personagem. Assim fazendo, Foucault desessencializa o sujeito encarando-o sob a perspectiva histórica, a famosa historização dos objetos. Nesse sentido, ele fala de uma ontologia, mas não metafísica, uma ontologia histórica do sujeito ocidental. Lembrando os temas estudados: o louco, né? O doente mental, o delinquente, o anormal, o portador de uma sexualidade, o sujeito ético. Foucault fez, portanto, uma história girando em torno destes personagens. As obras de Foucault, as publicadas em vida, né? Porque após sua morte tem surgido todos esses grandes autores deixam sempre são grafomaníacos, né? Então deixam sempre muitos escritos e obviamente que os herdeiros, pela fama ou motivado por coisas mais nobres que não o dinheiro, começam a publicar. A primeira obra é Doença Mental e Psicologia, de 54. Depois ele publica em 61 a tese, que é de 60, História da Loucura e Unidade Clássica. Depois, em 63, vem O Nascimento da Clínica, uma espécie de uma história, digamos assim, para usar o termo dele, uma arqueologia
Medicina, o duelo médico, em 63, a enigmática, As Palavras e as Coisas, seria, grosso modo, uma história das ciências humanas ao modo de Foucault, 1966. Em 65, o seu discurso do método, o às vezes ininteligível Arqueologia do Saber, sobretudo ininteligível sobretudo para quem não vem da análise do discurso, da linguística, né? Ele incorpora muito essa obra de 65, é anterior. A sua aula inaugural no Collège de France, chamado A Ordem do Discurso. Em 75, uma virada para o que ele chama da arqueologia para a genealogia, Vigiar e Punir, que é sobre a disciplina, a metamorfose no poder, né, a passagem do suplício para a disciplina, de 75. E em 75 até 84 houve uma parada de produção, né, quase 10 anos. Né. Em 76, melhor dizendo, em 76, em 75, Vigiar e Punir. Em 76, o primeiro volume da História da Sexualidade. De 76 até 84, ele não publicou nada. Né? Em 84, já sabedor que tinha pouco tempo de vida, ele publica o volume 2 e 3 da História da Sexualidade, ficando inacabado o volume 4, que depois da sua morte, mais recentemente, foi publicado. O volume 2 e o volume 3, publicados em 1984. Em que constelação filosófica ou teórica localizar Foucault? Geralmente essa é uma tarefa um tanto árdua, como é comum nos autores assim mais polêmicos, né? Mas comumente os estudiosos de Foucault enquadram no âmbito do estruturalismo, até por uma questão cronológica, né, do momento que surge a obra dele e de algumas pegadas, de algumas temáticas. Um indício desta proximidade com o estruturalismo é a aversão do autor ao essencialismo humanista. Humanista, né? Essa aversão à ideia de autor, né? Se manifesta uma certa adesão não em toto, claro, ao estruturalismo. Obviamente que ele negou durante toda a vida, eu não fui, não sou e nunca serei estruturalista. Como os demais estruturalistas, mas manifestando essa, se não filiação ou esse parentesco, Foucault enfatiza o poder do sistema sobre os indivíduos. Estou falando do Foucault, sobretudo das primeiras obras. O caráter determinado e não determinante do sujeito frente às chamadas estruturas. Para Foucault, as estruturas anônimas, estou pensando aqui sobretudo em As Palavras e as Coisas, os epistemas fazem a história. O homem não seria, né, um sujeito ativo, mas é paciente, é produto. Né? É famoso, Nas Palavras e as Coisas, o dito que o homem é uma invenção recente no pensamento ocidental. Né? Por outro lado, o próprio autor se auto-enquadra, isso no final da vida, naquele texto que eu aludi há pouco, ele se enquadra, em certo sentido, no âmbito do criticismo. A tradição crítica fundada por Immanuel Kant, né? Aquela preocupação básica de estabelecer os limites e o objeto do conhecimento. Só que no caso de Kant, claro, preocupado com as condições transcendentais do conhecimento,
E no caso de Foucault, a preocupação com as condições históricas concretas de alguns conhecimentos sobre o ser humano, digamos assim. Além de estruturalista, criticista, Foucault também pode ser descrito como um adepto do nominalismo, aquela corrente filosófica que encara as ideias gerais ou os universais como não tendo nenhuma existência real, seja na mente humana, seja enquanto substâncias, mas apenas são signos linguísticos, palavras e nomes. Foucault tinha verdadeira aversão aos universais. Ele mesmo caracteriza a sua abordagem como tendo como um dos traços principais a negação dos universais. Prosseguindo nessa aventura no continente Foucaultiano, que autores, indaguemos, que autores influenciaram o pensamento deste historiador ou filósofo tão famoso? Como já aludi, não falarei de todas as possíveis influências. Uma delas eu já mencionei, a influência de Kant. Esta influência é assumida por Foucault ao fim da vida e se evidencia também na sua tese de doutorado, que na França, pelo menos na época, havia uma tese e um trabalho, digamos, uma pequena tese, né, uma coisa suplementar, e Foucault traduziu e comentou uma obra de Kant. Então, Michel Foucault se auto-enquadra numa certa tradição, o criticismo, claro que se enquadra ao seu modo, né? O criticismo fundado por Kant. Esta vertente filosófica, em larguíssimos traços, tem, simplificando em demasia, uma ambição fundamental: discernir as condições de possibilidade do conhecimento válido, as condições de validade de um saber, os limites da famosa razão pura do conhecimento teórico. Foucault também está preocupado com as condições do conhecimento. Todavia, os interesses de Foucault recaem sobre as condições concretas, institucionais, práticas, possibilitadoras da emergência de discursos considerados verdadeiros e marcados pela efetividade. Exemplo, pedagogia, exemplo, criminologia, exemplo, pastoral, né, cristã, etc. Foucault se pergunta nessa esteira de Kant: em que condições alguém pode anunciar a verdade? Pensem condições concretas, institucionais. Pensem, por exemplo, para nós contemporâneos e laicos, quem é o emissor da verdade? O emissor da verdade, do verdadeiro, é o cientista. Atentem para o poder do especialista. Quem está capacitado a enunciar a verdade em nossa sociedade? Vejam, por exemplo, a tirania do discurso médico. Os médicos não vão gostar muito disso, né? A tirania do discurso médico, prescrevendo como devemos viver, um estilo de existência, senhores da vida e da morte. Pensemos também, é sempre difícil falar da própria tribo, no poder de verdade, né, do discurso professoral. Uma outra influência, né, assumida também, é a de Nietzsche,
uma influência marcante no pensamento. Quer dizer, há alguns aspectos, ele mesmo diz, eu sou, em alguns aspectos, nietzschiano, em outros aspectos eu não sou nietzschiano. O autor deve a Nietzsche, a meu ver, o essencial do seu, aspas, sistema filosófico. E o que procede de Nietzsche na filosofia de Foucault? Que aspectos podem ser observados desta influência? Vem do filósofo alemão, a meu juízo, a visão de Foucault sobre a gnoseologia, quer dizer, o conhecimento. Para Foucault, como para Nietzsche, o conhecimento não nasce da boa vontade, né? Essa ligação entre vontade de saber, vontade, desejo de poder. Né? A vontade de saber, simplificando em demasia, para Nietzsche e creio que também para Foucault, surge em decorrência da vontade de dominar. Um exemplo não Foucaultiano, mas só para lembrar, por exemplo, a geografia, que surgiu associada ao desejo de dominar territórios, de conquista, contra uma visão platônica da vontade de saber, de conhecer a verdade. Também procede de Nietzsche um tema Foucaultiano da história como genealogia. O historiador genealógico parte sempre do presente, da condição presente, enquanto Foucault, o filósofo alemão Nietzsche, realizou uma genealogia, quer dizer, uma história, né, da moral judaico-cristã, Foucault toma para si a tarefa de historicizar, como já disse no início, o sujeito ocidental da antiguidade à atualidade, do passado ao presente. É sempre, é claro, implicitamente, contrastando, né, com o sujeito da atualidade. Por último, mas não menos importante, a influência do filólogo, né, Georges de Mézières. Influência não somente no plano do pensamento, mas no plano pessoal. É preciso lembrar que foi de Mézières um dos principais patrocinadores do ingresso de Foucault no Colégio de França. A dívida de Michel Foucault para com de Mézières foi assumida por Foucault publicamente na sua aula inaugural no Colégio de França, em 1970. A influência de Mézières é, sobretudo, a meu juízo, metodológica. No plano ideológico, os dois eram antípodas. Foucault, um esquerdista, um ultra-esquerdista, enquanto de Mézières era um conservador da velha cepa. Foucault, mas vamos à recepção. Quer dizer, Foucault diz ter aprendido com de Mézières a arte de associar, ou a técnica de associar textos e instituições. A arte de extrair dos textos as condições institucionais às quais eles estão ligados. Algo, como na crítica bíblica, se chama contexto vital, ao qual um texto está condicionado ou ligado. Pense, por exemplo, no contexto vital. Veja só, esse termo contexto vital não é de Foucault, né? Estou utilizando uma coisa da crítica bíblica. Pense, por exemplo, no contexto vital de uma sentença judicial, né? Ou ainda no ambiente vital de um conto de carochinha. A sentença remete ao chamado sistema judiciário. O conto, por sua vez, remete ao ambiente familiar, no contexto pré-industrial, das sociedades agrícolas, das sociedades orais. De Mézières escavou textos indo-europeus. Era um grande erudito. Quando a gente está falando europeu, que equivale a raízes latinos, gregos, indianos e persas, né? Buscando nestes textos as instituições ligadas à guerra, ao culto e ao trabalho. Mézières é o fundador da famosa teoria trifuncional ou ideologia. Já Foucault, né,
escavou textos da antiguidade e da modernidade ocidental, buscando neles indícios de práticas ligadas à subjetividade, ou melhor dizendo, à construção da subjetividade do homem ocidental. Como se vê, de Mezio ensinou a Foucault um modo de ler textos, ou as fontes históricas, como mitólogo, né? Mezio é classificado como um mitólogo, talvez um dos mitólogos mais famosos do século XX, embora todo mundo fale muito de... no nosso meio, para não se fala muito de Lévi-Strauss, mas... né? Como mitólogo, Foucault com o mitólogo, quer dizer, com de Mezio, Foucault aprendeu um modo de buscar nos textos indícios de instituições pretéritas. De Mezio buscou nos textos indícios das instituições indo-europeias. Foucault, nos textos da Antiguidade e da Modernidade, buscou os indícios de práticas discursivas ligadas à construção da subjetividade ocidental. Enfim, de Mezio ensinou a Foucault a difícil arte de garimpar textos de outras épocas, ensinou a seu protegido o ofício de escavar textos como se fossem monumentos, restos arqueológicos. Prosseguindo esse esboço do ideário ou da visão de história de Michel Foucault, tratemos agora dos conceitos-chave do autor. Obviamente que não tratarei de todos os conceitos, até porque há dicionários, né, portanto, centenas de conceitos, há centenas de conceitos utilizados por Foucault. Eu vou elegir dois que me pareceram principais, considerando que todas as teorias se materializam num conjunto de conceitos, numa linguagem peculiar, se me permite, numa gíria técnica, numa terminologia. E isso não é diferente com Michel Foucault. O autor pôs em circulação um conjunto de noções, são dezenas ou até centenas, né? Eu penso, todavia, que os conceitos centrais da sua abordagem seriam discurso e descontinuidade. Discurso, por exemplo, tal como definido por Foucault, simplificando, um conjunto de falas e de práticas, né? O discurso é o tema da sua aula inaugural no Collège de France. E o tema da descontinuidade está presente em toda a obra. A ideia de que os objetos históricos têm uma novidade quase que absoluta. Vejamos inicialmente a noção de discurso. A noção de discurso, né, é central na obra do autor. Não é descabido ver em toda a obra de Foucault uma tentativa de reconstituir práticas discursivas pretéritas, né, da antiguidade ou da modernidade. As práticas discursivas foram objeto geral perseguido pelo autor. Lembremos, medicina clínica, psiquiatria, criminologia, ascese, cristã ou pagã, são exemplos de práticas discursivas historiadas por Foucault. A noção, aparentemente paradoxal, né, em Foucault designa dizeres e fazeres, repito, designa dizeres e fazeres excretados por instituições numa dada circunstância histórica, que na gíria do autor ele denomina nas condições de possibilidade de determinada prática discursiva. Ou seja, o que torna possível dizer e fazer algo num determinado contexto. Exemplos estudados por Foucault: tratar um doente mental, fazer um exame de consciência. Os católicos sabem do que eu estou falando. Proferir uma palestra, ministrar uma aula,
tais práticas se materializam em discursos como a psiquiatria, não é, a pastoral e a pedagogia, né, enquanto práticas. Já com relação à descontinuidade, que é um outro conceito chave na abordagem de Foucault, a noção de descontinuidade falemos inicialmente da importância, é ferramenta fundamental na análise histórica. Este conceito demarca o distanciamento do autor com respeito à história de modo geral, ou particularmente à história das ideias, marcadas ou pautadas pelo continuismo. O continuismo histórico, o essencialista, né? O inimigo número 1 de Foucault. Né? Esse continuismo historiográfico e o teleológico. A noção de descontinuidade devia responder a uma questão central. Como objetos se sucedem historicamente? Qual a relação entre eles? Né? Evolução ou ruptura, ou mudança. A medicina antiga, por exemplo, era germen ou prenúncio da medicina moderna? Se Foucault tem razão, ele diz, olha, em comum não tem quase nada. Né? A medicina antiga tem tais e tais características, a moderna, então a relação entre as duas seria a de descontinuidade, e não de continuidade, de evolução, né, contínua. Qual a relação entre as duas? Né? Medicina antiga, ruptura ou descontinuidade. Um outro exemplo é com relação ao sodomita. O sodomita é um gay mal batizado? Ou o sodomita é um personagem cuja semântica, cujos contornos conceituais é essencialmente diferente do gay moderno? Sodomita é sinônimo de gay ou são objetos distintos? Entre a alquimia e a química, houve uma evolução ou houve uma ruptura? A partir dessa noção de descontinuidade, Foucault quer dar conta do aspecto raro, né, segundo Porveine, dos objetos históricos. Quer dar conta da novidade típica dos objetos históricos. Né? Quer dizer, a história como uma sucessão de objetos novos que irrompem, né? E não que evolui lentamente e continuamente. Acabei de apresentar dois conceitos básicos de Foucault, o conceito de discurso, definindo os objetos investigados por ele, e o conceito de descontinuidade, que diz respeito ao método, modo, a sua, aspas, filosofia da história. Este kit conceitual oferecido por ele presta-se para inteligir, como vocês devem ter percebido, ou descrever muitos fenômenos, sobretudo dizeres e fazeres institucionais, discursos tidos como verdadeiros e potentes. O conceito de discurso, tal como concebido por Foucault, é útil, repito, para descrever uma multiplicidade de fatos e de fenômenos. Dentre muitos outros, pode citar como exemplo as falas médicas, né? O discurso médico sobre os desvios sexuais. Outra prática que pode ser definida como discurso, a pastoral católica sobre o casamento, sobre a sexualidade, a fala dos partidos, né? A constituição da psiquiatria, o racismo no século XIX, né? A criminologia brasileira no século XX, as falas governamentais sobre educação, as teorias geográficas novecentistas. Então, em todos esses objetos que eu acabei de enumerar, creio eu
se pode aplicar com a noção de conceito tal qual concebe Michel Foucault. Já o conceito de descontinuidade, que diz respeito mais à abordagem, né, ao modo de conceber os objetos históricos, ele se mostra útil em abordagens que querem, porque obviamente, como vocês sabem, quer dizer, os conceitos têm a ver ou devem ser usados, o método, em conformidade com os objetivos da pesquisa. Então, numa pesquisa que se quer enfatizar a raridade ou a novidade de um certo objeto histórico, a noção de descontinuidade é fundamental. Exemplo, loucura, exemplo de Foucault, loucura versus doenças mental, medicina popular versus medicina científica, ou ainda, no plano da cultura sexual brasileira, a substituição da noção de viado ou de perobo pela noção de homossexual, ou a substituição, ou a emergência, ou a substituição do personagem sodomita por homossexual. Esses são exemplos, inclusive já praticados no Brasil, utilizando, aliás, concebendo os objetos históricos, portanto, como raros e como descontínuos com relação aos objetos que o antecederam. Vistos os conceitos, consideremos agora um método seguido por Foucault. Embora já temos falado de certa forma disto ao falar da descontinuidade. Foucault caracteriza a sua história como descrição. Ele resgata a palavra descrição, tirando, é claro, o seu feitio pejorativo, não interpretativo. Em Foucault, descrição é usada para se diferenciar de explicação ou interpretação. O método da explicação de texto e interpretação de texto. Michel Foucault procura distinguir o feitio do seu método frente a outros métodos. O método da explicação, o método da interpretação, a explicação de textos, interpretação de texto. É frequente na sua obra a denominação de descrição ou análise para designar seu método ou aporte. Para Foucault, portanto, historiar é descrever objetos singulares historicamente contextualizados. Exemplo, a sexualidade moderna seria uma coisa, os afrodisíacos, quer dizer, as coisas de Afrodite dos gregos antigos seriam outra coisa, o suplício é uma coisa, é um tipo de poder, do mesmo modo que a disciplina seria um outro objeto. E o que é historiar para Foucault? Historiar é exatamente descrever, não é? Estas mutações, estas emergências. Historiar para Foucault não é deduzir regras lógicas, como, por exemplo, quer os linguistas ou querem autores como Lévi-Strauss. Historiar para Foucault repetindo, descrever configurações históricas singulares, únicas. Volto ao exemplo dos afrodisíacos gregos antigos ou o suplício pré-moderno. Esta tentativa de esboço ou de perfilamento da visão de história de Foucault, que outros traços o caracterizam? Um traço de Foucault, vou destacar dois deles, o que ele chama negação dos universais, né, e a ênfase na prática. Um traço
de Foucault, em contraste com a história das ideias, é o tratamento dispensado ao devir. A história das ideias tende a encarar os discursos ou seus objetos em uma sucessão contínua, uma evolução, uma progressão ou descendência. O escopo da descrição arqueológica ou arqueogenealógica é focar os discursos em sua, importante essa palavra, especificidade ou, como quer por aí, raridade, em sua especificidade e irredutibilidade, em sua raridade, em sua unicidade. Em Foucault, em lugar da gênese e da evolução, né, próprias da história tradicional, da história continuista, em Foucault nós temos a irrupção, né, a irrupção da novidade, ou seja, um conjunto de fatores institucionais, sociais, filosóficos em conjunto, como se fosse num caleidoscópio, fazem emergir, né, um fenômeno novo. Dessa forma, por exemplo, a medicina clínica surgida no XIX seria irredutível, quer dizer, muito diferente da medicina da antiguidade ou da medicina medieval. Quer dizer, a ordem do visível, do dizível, do pensável seria para Foucault bastante distinta. A descontinuidade em Foucault tomou lugar, como eu disse, da continuidade, da evolução, da ideia de progresso, de gênese. Assim fazendo, o autor se afasta, portanto, da noção de natureza humana e de sujeito universal, né, como realidades invariantes. Por isso que ele fala da rejeição dos universais, né, que é a ideia de a loucura, a doença mental eterna, a sexualidade eterna, né, o poder de um único formato. Dito de outro modo, o historiador historiciza todas as categorias, inclusive a própria noção de homem. Um outro traço, embora já tenha mencionado aqui, é o privilegiamento ou o privilégio das práticas ou dos fazeres. A abordagem de Foucault pauta-se por um conjunto de princípios, e um deles é o que ele mesmo chama de privilégio da prática. Assim sendo, Foucault focaliza os discursos, ou aborda os discursos, enquanto práticas e dizeres que forjam em objetos, né, doença mental, sexualidade, etc., em conformidade com certos jogos. Assim, a psicopatologia ou a psiquiatria engendra o doente mental, obedecendo a certo jogo, sempre segundo Foucault, obedecendo certo jogo de verdade, situado e datado. Do modo similar, a criminologia, veja que a gente está falando aqui da criminologia, né? Não de Lombroso, etc. e tal, né? Porque a criminologia seria uma coisa transautoral, né? Está para além dos autores. A criminologia forjaria a ideia, por exemplo, do criminoso nato, em consonância com certos princípios teóricos, práticos e institucionais. Assim fazendo, Foucault toma os discursos como modos de fazer e não como documentos que revelam intenções ou propósitos. É o primado do fazer, insisto, da efetividade. O que se fazia efetivamente em tal e qual setor? Voltando aos exemplos de Foucault. Como se tratava o louco, um delinquente, um doente? As práticas, repito, para Foucault, são estas formas de agir e de pensar situadas e datadas. É a efetividade. Os discursos produzem coisas e não falam de coisas pré-existentes. Porque normalmente a gente pensa assim, o sodomita é apenas um gay mal batizado, né, mal denominado. Não, para Foucault, os Foucaultianos,
Seria um outro personagem, é uma outra coisa, né? Não tem nada ou quase nada em comum. Os discursos, para Foucault, forjam seus objetos. Sob essa ótica, né, podemos dizer, simplificando em demasia, que a psiquiatria fabrica o louco, o doente mental. Os discursos, para Foucault, podemos dizer que são performáticos, né? Tem essa capacidade de gerar, de produzir, de fazer emergir objetos. As práticas, assim entendidas, são fundamentais. As práticas são a constituição dos objetos. Os objetos se constituem nas práticas. Estas, por sua vez, implicam relações de poder, ou seja, um conjunto de procedimentos e de técnicas sobre os indivíduos. Noutros termos, Foucault fala de forma de governo dos outros e de si mesmo, o chamado cuidado de si. Deste modo, por exemplo, certas formas de cuidados criminosos engendram o delinquente. De modo similar, a nossa sexualidade nada mais seria do que o resultado de certas formas do governo de si mesmo, ou por si mesmo, e pelos outros. Como para nós pensar, por exemplo, a sexualidade sem o concurso ou discurso de médicos, psicólogos, pedagogos ou da mídia? A efetividade é, assim, um dos nortes da abordagem de Foucault. Como os discursos se efetizam concretamente, que tipos de procedimento implicam, em que práticas estão ancoradas, qual o suporte institucional de determinada prática. Eu acho que ainda talvez não tenha sido acentuada a importância das instituições, né, na abordagem de Foucault. Qual o suporte institucional, né, de um determinado... Né, porque todos os objetos estudados, né, podemos traduzir numa linguagem simples, são instituições. Né. Um exemplo, uma carta régia, um exemplo desse suporte institucional que eu estou falando, não é uma terminologia de Foucault. Foucault falaria de condições de possibilidade. Exemplo, uma carta régia pressupõe a monarquia, uma instituição. Uma sentença pressupõe o judiciário. Como um conto de fada pressupõe um certo tipo de família na ordem pré-industrial. Enfim, como podemos sintetizar, ou pelo menos esboçar, esta visão de historiografia, esta, aspas, filosofia da história de Foucault? Enumeremos alguns pontos, relembremos alguns pontos. Primeiro, historiar para Foucault é descrever a sucessão descontínua de objetos históricos. Loucura, doença mental, etc. O fito da historiografia para Foucault é destacar ou evidenciar as diferenças culturais, é uma história, portanto, das diferenças, e implodir, portanto, essa história das diferenças tem como função implodir as identidades e as ideias de continuidade, né? Mostrando o caráter arbitrário, digamos assim, dos objetos históricos, e não como uma visão racionalista do progresso, da razão, etc. e tal. Outro aspecto, que é o objeto da historiografia para Foucault, são, como já disse, os discursos sobre o homem. Psiquiatria, medicina clínica, criminologia, pastoral, ética. O método próprio da historiografia é a análise, diferente da explicação, é análise ou descrição, diferente da explicação e diferente da interpretação, ou seja, da busca de causas ou de buscas de sentidos. Podemos dizer que o método de Foucault é uma descrição de configurações. Os discursos, objetos da historiografia para Foucault, como já disse, são fazeres e dizeres
excretados por instituições específicas em dadas circunstâncias históricas. A sucessão dos objetos históricos, por sua vez, é pautada pela contingência, jogo de dados, e não por uma teleologia, quer dizer, uma meta para a qual caminha a história. Não há, para Foucault, um telos, né, uma meta guiando os sucessos históricos. A história seria um jogo de dados ou um caleidoscópio. Para reconstituir ou descrever, melhor dizendo, essas práticas pretéritas, o historiador pode valer-se de todos os indícios deixados pelo passado. E é por isso que é difícil imitar Foucault, né? Porque para reconstituir, digamos, o conjunto da episteme de uma época, você precisa se valer de documentos de toda a natureza, o que a gente chama de literatura, legislação, entendeu? Então demanda uma erudição muito grande, né? Isso se modifica, claro, nas últimas obras, onde ele se dedicou a prescrutar, basicamente, textos latinos e gregos. Por fim, podemos dizer que para Foucault, a história é o reino da inventividade e não da regularidade teleológica. Eis, em largos traços, salvo o melhor juízo, o ideário historiográfico de Michel Foucault. Até a próxima.